Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que este momento seja abençoado e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração e transformar a sua vida. Hoje quero falar diretamente ao seu espírito, trazendo uma mensagem poderosa sobre como buscar a Deus e o imenso poder que a oração tem para nos aproximar dele. Imagine-se em um deserto, sentindo a sede espiritual que muitas vezes domina nossas almas. Você olha ao redor e não vê nada além de areia e calor escaldante. É nesse momento que você percebe que precisa buscar a única fonte de água viva que pode saciar sua sede: Deus. A busca por Ele é a maior e mais importante jornada que você pode empreender. Mas como dar o primeiro passo? Talvez você esteja se sentindo perdido ou distante de Deus, achando que não é digno de sua atenção ou que Ele não está ouvindo. Quero te dizer uma coisa: Deus está sempre perto. Em Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, a palavra diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar a Deus exige um coração sincero, e a forma mais direta de começar é através da oração. A oração não é apenas um ritual, é uma conversa com o Pai. É o momento em que você abre sua alma, revela suas angústias e também se coloca em posição de gratidão e humildade. Pense nisso. Você tem falado com Deus diariamente? Não estou falando de recitar palavras decoradas ou orações rápidas e apressadas. Estou falando de momentos genuínos, onde você se retira para um lugar tranquilo e entrega suas preocupações, seus sonhos e sua vida a Ele. Assim como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. É importante lembrar que a oração não é apenas para pedir. Muitos acreditam que Deus só ouve quando clamamos por algo que queremos. Mas a oração também é um ato de adoração. Quando você busca a Deus, está reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é o Criador, o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Se você está enfrentando dificuldades, saiba que a oração pode mudar sua perspectiva. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos encoraja: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pense nas vezes em que você se sentiu em paz após orar. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas algo poderoso acontece no seu interior. Você se fortalece, sua fé é renovada e você sente a presença de Deus caminhando ao seu lado. Agora, permita-me fazer uma pergunta direta. Você tem buscado a Deus de todo o coração? Tem se retirado para momentos de intimidade com Ele? Se a resposta for não, não se preocupe. Este é o momento de começar. Hoje mesmo, reserve um tempo para conversar com Deus. Não precisa de palavras sofisticadas. Apenas seja honesto e abra o seu coração. Quero que você entenda que Deus não se esconde de você. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É uma promessa, e as promessas de Deus são verdadeiras e eternas. Busque-o como quem busca um tesouro. Imagine-se como um explorador, com um mapa em mãos, seguindo cada pista até encontrar aquilo que é mais precioso. O tesouro que você encontrará é muito maior do que ouro ou prata. É a comunhão com o Criador do Universo. E lembre-se, irmãos, que buscar a Deus não é um ato isolado, é um estilo de vida. É preciso perseverar na fé, mesmo quando as respostas parecem demorar.
Nosso Deus não age no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele. E ele nunca falha. Na próxima parte, vamos explorar os maiores obstáculos que enfrentamos na busca por Deus e como vencê-los com fé e oração. Fique até o final, porque a última revelação será a mais transformadora de todas. Amados irmãos, quando decidimos buscar a Deus, enfrentamos desafios que podem nos fazer duvidar ou até mesmo desistir. Esses obstáculos não são coincidências, eles fazem parte de uma batalha espiritual que acontece a todo momento. Mas quero te lembrar que Deus já nos deu as ferramentas para superar cada dificuldade. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Um dos maiores inimigos na busca por Deus é a distração. Vivemos em um mundo onde somos bombardeados por informações, responsabilidades e prazeres momentâneos que nos afastam do foco espiritual. Quantas vezes você já começou o dia com a intenção de orar ou ler a Bíblia, mas acabou se distraindo com algo trivial? Isso não é apenas fruto de uma mente dispersa, é também uma estratégia do inimigo para te afastar da presença de Deus. Para vencer a distração, é necessário estabelecer prioridades. Pense nisso. Se Deus é o centro da sua vida, Ele deve ocupar o primeiro lugar em sua agenda. Dedique a Ele os primeiros momentos do seu dia, assim como o salmista declara em Salmos capítulo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Outro grande obstáculo é o desânimo. Quantas vezes você já pensou que suas orações não estavam sendo ouvidas? Talvez você tenha clamado por algo e não viu a resposta imediata. O desânimo é uma arma poderosa para nos afastar de Deus, mas precisamos lembrar que Ele trabalha de forma invisível e no tempo dele. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos encoraja. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você sente que suas orações não têm poder, quero te dizer algo muito importante. A eficácia da oração não está na quantidade de palavras, mas na fé que você deposita em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Além disso, precisamos estar atentos à incredulidade, que pode se infiltrar em nossos corações. Talvez você tenha ouvido vozes externas ou internas dizendo que Deus não existe ou que Ele não se importa com você. Essas são mentiras. Deus se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Ele conhece o número de fios de cabelo da sua cabeça, como nos lembra Mateus, capítulo 10, versículo 30. Outro obstáculo comum é o peso do pecado. Às vezes, sentimos vergonha de nos aproximar de Deus porque acreditamos que nossos erros nos afastaram dele de forma irreversível. Mas eu te digo, o sangue de Jesus tem poder para purificar todo o pecado. Como está escrito em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não permita que o pecado te paralise. Use esse momento para se arrepender sinceramente e receber o perdão que vem de Deus. Ele não está de braços cruzados te julgando. Ele está de braços abertos, esperando que você volte para casa, assim como o pai do filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Também enfrentamos o desafio do medo. Muitas vezes temos medo de nos entregar completamente a Deus, porque isso significa
abrir mão de coisas que gostamos ou nos sentimos confortáveis. Mas a palavra nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo de buscar a Deus com toda a sua força, porque Ele suprirá cada necessidade sua. Amados, quero que vocês reflitam, quais desses obstáculos têm impedido você de buscar a Deus? Escreva nos comentários, porque juntos podemos orar para que cada barreira seja removida. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus nos deu o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Ele é a força que nos ajuda a vencer a carne, o mundo e o inimigo. Quando nos sentimos fracos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Quero te encorajar a não desistir. O caminho nem sempre será fácil, mas a recompensa é eterna. Quando buscamos a Deus de todo o coração, encontramos paz, propósito e a certeza de que estamos caminhando com Ele. Na próxima parte, vamos falar sobre como a oração transforma a nossa vida e abre portas no mundo espiritual. Não perca, porque as revelações a seguir são extremamente importantes para quem deseja experimentar o poder de Deus de forma tangível. Queridos irmãos, agora vamos mergulhar em um dos aspectos mais profundos e transformadores da busca por Deus: a oração. A oração não é apenas um ato religioso ou uma repetição de palavras. É um diálogo direto com o Criador do Universo, o Deus que nos ama e nos conhece melhor do que nós mesmos. É através da oração que conectamos nossa alma à vontade divina e permitimos que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Muitos acreditam que a oração é algo complexo, mas Jesus nos ensinou que ela pode ser simples e poderosa. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, Ele nos deu o modelo perfeito com a oração do Pai Nosso. Essa oração nos mostra que, ao nos dirigirmos a Deus, devemos começar reconhecendo a santidade do seu nome, buscando o seu reino e submetendo-nos à sua vontade. Mas como podemos orar com eficácia? Primeiramente, a oração deve ser feita com fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Esse é um dos maiores segredos da oração. Acreditar que Deus já está trabalhando, mesmo antes de vermos os resultados. Além da fé, a oração exige perseverança. Muitas vezes desistimos de orar porque achamos que Deus não nos respondeu. Mas em Lucas capítulo 18, Jesus nos conta a parábola do juiz iníquo, onde uma viúva persistente consegue justiça devido à sua insistência. Se até um juiz injusto atendeu a um pedido pela insistência, quanto mais o nosso Deus, que é justo e amoroso, atenderá às nossas súplicas. Amados, a oração também tem o poder de transformar o nosso interior. Muitas vezes, buscamos a Deus para que Ele mude as circunstâncias ao nosso redor. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus começa mudando a nós. Ele nos molda, nos dá paciência, sabedoria e força para enfrentarmos as adversidades. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra dimensão poderosa da oração é a intercessão. Quando oramos pelos outros, estamos exercendo o amor cristão em sua forma mais pura. Jesus é o nosso maior exemplo de intercessor. Ele orou por nós antes de ir à cruz,
como registrado em João capítulo 17. Assim como Cristo, somos chamados a interceder uns pelos outros. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu não souber o que dizer na oração? Não se preocupe, porque o Espírito Santo nos ajuda nessas situações. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos assegura: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você já experimentou paz depois de orar? Essa paz é a confirmação de que Deus ouviu você. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos encorajam: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quero compartilhar uma história bíblica que exemplifica o poder transformador da oração. Em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, encontramos Paulo e Silas presos. Em vez de lamentarem sua situação, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. O que aconteceu? Um terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram e as correntes que os prendiam foram quebradas. Essa passagem nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, a oração pode trazer libertação e transformação. Se você está passando por lutas, quero te encorajar a colocar seus desafios diante de Deus em oração. Confie que Ele está ouvindo. Mesmo quando não vemos ou sentimos, Ele está agindo. E lembre-se, a oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um momento de comunhão. Use esse tempo para agradecer, louvar e ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Agora, pergunte a si mesmo: como está a sua vida de oração? Você tem separado tempo para estar na presença de Deus? Se não, hoje é o momento de recomeçar. Comece com 5 minutos, mas faça isso com sinceridade e dedicação. E, queridos irmãos, a oração não precisa ser solitária. Reúna sua família, seus amigos, sua igreja e orem juntos. Jesus nos prometeu em Mateus, capítulo 18, versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Na próxima parte, vamos explorar como a busca por Deus e a oração abrem portas para milagres em nossas vidas. Não perca, porque será uma mensagem transformadora que pode mudar a sua história. Amados irmãos, chegamos à parte mais emocionante dessa mensagem. Quando buscamos a Deus com sinceridade e dedicamos nossa vida à oração, milagres começam a acontecer. Não porque Deus seja obrigado a agir, mas porque Ele ama demonstrar o seu poder e graça em nossas vidas. Ele é um Deus de milagres e a Bíblia está repleta de exemplos que comprovam isso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa recompensa é a manifestação do poder de Deus, que pode se expressar em pequenas coisas do dia a dia ou em grandes transformações que mudam nossas vidas para sempre. Um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia é o de Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Imagine o povo de Israel, cercado pelo exército do faraó de um lado e pelo mar intransponível do outro. Eles clamaram a Deus, e Ele respondeu de forma sobrenatural, abrindo o mar e permitindo que atravessassem em terra seca. Esse milagre, registrado em Êxodo capítulo 14, não só libertou o povo de Israel, mas também demonstrou que não há nada impossível para o nosso Deus. E que diremos de Elias, que orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos
e meio não caiu uma gota sequer. Em seguida, ele orou novamente e as chuvas voltaram a cair, como registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 45. Essa história nos ensina que a oração pode mover céus e terra quando está alinhada com a vontade de Deus. Mas não pense que os milagres se restringem ao passado. Deus ainda opera de maneira poderosa nos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus que curou os cegos, ressuscitou mortos e multiplicou pães e peixes. E Ele continua disposto a agir em nossas vidas desde que nos aproximemos dele com fé e obediência. Entanto, é importante lembrar que os milagres nem sempre se manifestam como esperamos. Às vezes, o maior milagre é a paz que recebemos em meio às tempestades. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, vemos Jesus acalmando uma tempestade enquanto os discípulos, aterrorizados, clamavam por socorro. Antes de ordenar que os ventos e as ondas se aquietassem, ele os repreendeu pela falta de fé. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus quer primeiro acalmar a tempestade dentro de nós, antes de acalmar a tempestade ao nosso redor. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você já experimentou a mão de Deus agindo de forma sobrenatural? Talvez tenha sido uma cura inesperada, uma porta de emprego aberta no momento certo ou uma solução para um problema que parecia impossível. Esses são os milagres que Deus realiza diariamente em nossas vidas, mesmo quando não os reconhecemos. E se você ainda não viu um milagre, não desista de buscar. Deus opera no tempo certo, que é o tempo perfeito. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 está escrito: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo maravilhoso para você. Outro ponto importante é que, ao buscarmos a Deus, também somos chamados a sermos instrumentos de milagres na vida de outras pessoas. Assim como Pedro e João, que ao encontrarem um homem coxo na porta do templo disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ande. Atos capítulo 3, versículo 6, nós também podemos levar esperança, cura e transformação aos outros através da nossa fé. Para experimentar o poder de Deus, é fundamental alinhar nossa vida com a sua vontade. Isso significa viver em obediência à sua palavra e em comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Queridos irmãos, quero encerrar esta mensagem com um convite especial. Se você deseja experimentar os milagres de Deus em sua vida, comece hoje mesmo a buscá-lo com todo o seu coração. Dedique-se à oração, leia a Bíblia diariamente e confie que Ele está ouvindo cada palavra sua. Agora, antes de nos despedirmos, quero orar por você e pela sua família. Feche os olhos e abra o seu coração. Pai amado, te agradecemos por esta mensagem que nos lembra do teu poder e da tua graça. Senhor, abençoa cada pessoa que assistiu a este vídeo. Fortaleça sua fé, renove suas forças e mostre a elas que tu és o Deus que opera milagres. Cura os enfermos, restaura os lares e abre portas onde tudo parece fechado. Nós te louvamos e confiamos que o melhor está por vir. Em nome de Jesus, amém. E antes de ir, eu te convido a assistir aos vídeos recomendados na tela. Eles continuam explorando a palavra de Deus e podem transformar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.